Olá, novamente aqui para trazer um tema que seja útil para ter arquivado esse vídeo, uma conversa que possa nos auxiliar a uma visão mais ampla de questões que aparecem na sistêmica e que muitas vezes temos necessidade de buscar outras ferramentas, de conhecer outras ferramentas, até para orientar os clientes, não só na tomada de consciência, mas em como trabalhar a transformação interna, né? Depois de uma constelação, uma vez que a gente objetiva na constelação também cortar com honra os compromissos, as lealdades sistêmicas de nossos ancestrais. Então, recentemente eu fiz um workshop, porque eu sempre trabalho e gosto de trabalhar em muitos aspectos com a questão das feridas da criança interior, mas também com um triângulo dramático, que é uma forma sistematizada que um médico psiquiatra, o Karpman, desenhou, seguindo a terapia transpessoal na década de 60. Então ele criou essa figura de 3 personagens que ele chamou de triângulo dramático, em que existe um personagem de vítima, um de perseguidor e um terceiro de um salvador. E que todo drama, toda a história de relacionamentos tóxico, toda relação de trabalho que seja doentia, em que as pessoas se acham vitimizadas, existem esses 3 personagens atuantes e que refletem uma imaturidade emocional dos envolvidos. Então a gente trabalha a consciência de estarmos num drama. E por que estamos nesse drama? Porque queremos, para honrar os ancestrais que viveram dramas que não puderam ser expostos em outras épocas. E nesse workshop o que eu trabalhei também foi o que, depois do trabalho de Karpman, esse triângulo dramático foi utilizado no mundo inteiro para essa consciência. Mas como transformar? Como sair do papel de vítima, de perseguidor ou de salvador? Então a gente tirou um dia para trabalhar isso e foi muito interessante. E as dúvidas que surgiram depois e as pessoas vindo com questões, sim, mas no meu relacionamento eu percebo que a minha companheira é muito difícil de lidar, ela não muda, ela, por mais que eu faça, e eu disse, cada um trabalha em si. E ao invés de confrontar o outro, a gente se posiciona. Essa é a postura madura. Se o outro não muda, se o outro continua no papel de vítima, de abusador, de salvador, cabe a você reanalisar a sua vida em continuar esse relacionamento ou não. E eu digo relacionamento, pode ser relacionamento amoroso, uma empresa em que você trabalhe, que tem um chefe que te humilha, ou o seu salário não condiz com o que você acha que mereça, né? Então, sair do papel de vítima é uma saída de transformação. Sair do papel de codependência é uma saída de percepção dessa característica que eu tenho. E quantos não conseguem sair porque tem uma lealdade a esse papel que já vem de décadas, de séculos, né? Quando eu vim trabalhar o workshop de relacionamentos, eu aviso a todo mundo, eu tive que fazer primeiramente um workshop sobre a cultura portuguesa, em qual nós nos inserimos. Eu
Meus pais eram portugueses, né? Toda a minha ancestralidade está ligada à história de Portugal. Então é preciso conhecer um pouco da história para perceber o que pode ter no inconsciente coletivo desta nação, deste solo, e que a gente fica honrando. Né? No poema de Camões, quando ele fala sobre o mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, ele fala da população portuguesa, em que, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, governou o mundo. Então era uma nação em que os homens iam para o mar e as mulheres ficavam chorando na praia, né? Um país virado ao mar como uma tristeza, como uma saudade. Então temos milhares e centenas de milhares de homens que morreram, que não voltaram, que as histórias não foram contadas. São passadas as dores, os dramas de quem sobreviveu, de quem ficou. É claro que também chegaram os heróis, chegaram os conquistadores, chegaram os escravocratas, com a sua versão da história e com as suas genéticas de sobrevivência, com as suas estratégias. Então, quando temos hoje um relacionamento conflituoso, homem e mulher, percebemos que essa mulher no seu campo tem a epigenética de homens conquistadores que venceram, que sobreviveram. E tem a história de mulheres sofredoras que ficaram à praia a chorar. E no campo do homem, também de mulheres e de homens. E, portanto, muitas vezes na relação deste século, as pessoas chegam a atitudes de agressividade que são lealdades à sua ancestralidade de outros tempos, com um peso energético que não condiz com as ações de um ou de outro. E muitas vezes basta que um queira abrir o espectro e abrir o relacionamento em termos de maior consciência, que o outro vem como de vítima passar a perseguidor. Ao invés de tentar a consciência também, começa a acusar o outro. E aí se mantêm presos nesse triângulo dramático. Vamos pensar mais sobre isso, sobre quais atitudes podemos ter para sairmos de vez dos papéis de vítima, de salvador ou de perseguidor. Eu volto num outro vídeo sobre esse tema.